Deus, estenda suas mãos. Deus, aqui está, Senhor, o teu servo. Aqui está aquele que um dia o Senhor escolheu para fazer a tua obra, para levar a tua palavra, para ensinar as pessoas e falar do teu amor. Por isso, Deus, ministra a vida dele e aquilo que venha, Pai, sair dos seus lábios, seja o Senhor falando para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que nós queremos, ó Pai, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos sair daqui com essa mensagem, com essa semente plantada em nossos corações e que ela gere vida em nós e que teu filho seja abençoado também, Pai, nesta noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nesta abençoadora conferência mais íntima do Espírito Santo. E eu me sinto extremamente honrado com o convite que recebo para estar hoje lhes ministrando a palavra do Senhor. A minha oração mais profunda é que o doce Espírito de Deus fale poderosamente com a sua vida em nome de Jesus. Pastor Joelson, meu amigo, muito obrigado pelo convite, honra. Deus continue abençoando você, a Deise, família, ministério, ver toda essa organização, esse trabalho arrojado, ousado, onde tudo isso, com toda certeza, é para o louvor e para a glória de Deus, não é mesmo? Pastor Rafael Belo, meu brother, quanto tempo, e estou revendo ele. Vou dar um testemunho aqui sobre o pastor Rafael. No ano de 2008, eu estava pregando num congresso no sul do Brasil, e naquela época a mensagem que Deus tinha me emprestado para compartilhar, ela exigia muito de mim em todos os aspectos, principalmente por causa do calibre, do teor profético. E eu liguei para ele 3 dias antes, mencionei a mensagem, ele falou assim: varão, vou estar intercedendo por você. Eu falei, amém. Quando foi no dia de eu pregar, ele, com o dinheiro do bolso dele, me pega um voo, vai até o local, sem saber se conseguiria hotel ou não, deu um jeito, foi para o local do evento só para interceder, para que eu pudesse pregar a palavra. Fez isso por mim. Abriu portas para mim no Rio de Janeiro que eu não consigo até hoje agradecê-lo. Cedeu a cama de casal dele e da Natália para mim dormir, com direito a uma janta abençoada, e ela descobriu na noite anterior que eu gostava de bolo de fubá. No outro dia, cedo, o que é que tinha para mim? Pensa no bolo de fubá. Então, o homem de Deus, você não apenas o conhece ministrando no púlpito. Homem de Deus é aquele que você conhece fora do púlpito e que leva você a testemunhar o que a sunamita testemunhou. Eu percebo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Deus te abençoe, meu brother, em nome de Jesus. Gente, é uma conferência sobre o Espírito Santo e eu tinha certeza que estaria nessa noite pensando nesse contexto. E agora ali no quarto do hotel, o pastor Rafael orando para que a gente pudesse estar ministrando, veio um sentimento, e eu creio que Deus fez aquilo que Ele é especialista. É Ele que fala do jeito que fala, usa quem quer, na hora que quer, para a glória dEle, e acabou. Então eu vou deixar de lado a mensagem que eu lhes preparei e vou lhes ministrar a mensagem que o Espírito de Deus está colocando no meu coração. Quem trouxe a Bíblia, eu quero ler convosco 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 a seguir. Aleluia. Quantos acharam podem dizer amém? 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz assim: semelhantemente vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e sede todos humildes uns para com os outros, e revestindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E assim o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Gente, o autor desse livro, desta carta, desta epístola é Pedro. E para que você rapidamente se localize no tempo e no espaço, Pedro era aquele que nasceu em Betsaida, na Galileia Baixa, pescador, irmão de André, era um dos 12 discípulos aos quais Jesus escolhera para o santo ministério. Dentre os 12, prefigurava como líder, porta-voz, o que tinha mais destaque. Dentre os 12, fazia parte de um grupo mais seleto, mais íntimo, que era composto por 3: Tiago, seu irmão João e ele. Seu nome era Simão, e Jesus mudou o nome dele para Pedro. Aqui neste capítulo 5, de maneira específica, você não vai mais encontrar aquele Pedro dos evangelhos. Você não vai encontrar aqui mais aquele Pedro afoito, impulsivo, oscilante, inconstante. Aqui agora nós estamos diante do pastor Pedro. Estamos agora diante do apóstolo de Jesus, um homem centrado emocionalmente, maduro teologicamente, que está vivendo os seus últimos dias sob a face da terra. Estas palavras de Pedro aqui, elas são percebidas pelos estudiosos e teólogos como doxologia. Nós estamos diante das últimas instruções do Espírito Santo através da vida de Pedro na terra. Neste capítulo 5, Pedro recebe do Espírito de Deus esta inspiração, esta incumbência, esta responsabilidade de escrever uma carta, endereçando a mesma à igreja do Senhor Jesus, que naquele momento estava toda espalhada pela Ásia. Por que é que esses crentes estavam espalhados? Porque o imperador romano Nero, um homem déspota, cruel, tirano, mau, estava promovendo, processando uma terrível e implacável perseguição contra esses crentes. Então é dentro deste contexto que veio o Espírito Santo e deu a Pedro as seguintes palavras para transmitir àquela igreja naquele momento de perseguição. Quais foram as palavras que Deus deu a Pedro para dirigir a igreja perseguida? Foram estas: vocês estão sob ataque. Foram estas as palavras de Pedro para aquela igreja perseguida: vocês estão sob ataque. Com todo respeito, dentre os 12 discípulos de Jesus, se tinha um que possuía propriedade, que possuía predicado, envergadura nessa matéria, nessa disciplina, ataque, para poder falar sobre isso, este era Pedro. Nenhum dos outros discípulos poderia entender tão bem de ataque quanto Pedro. Percebam, assim que Pedro começa o ministério, Jesus chama ele no particular e diz: Pedro, o diabo acabou de pedir a Deus para te peneirar como trigo. Jesus nunca disse isto aos demais discípulos, somente para Pedro: o diabo acabou de pedir a Deus para te peneirar como trigo. Jesus está usando uma linguagem agrícola da época para dizer a Pedro: Pedro, aquilo que o homem do campo faz para separar o trigo da palha é o que o diabo quer fazer com você. O diabo quer te sacudir, Pedro. O diabo quer te saculejar. O diabo quer te agitar, te desestruturar, te desestabilizar. O diabo quer te tirar do eixo, do norte, e deixar sem rumo, sem direção, sem epicentro. O diabo pediu para peneirar você, para sacudir você. Gente, a partir deste momento,
a vida de Pedro nunca mais será a mesma. Eu poderia lhes listar, olhando para os 4 evangelhos, vários ataques terríveis do diabo contra a vida de Pedro, mas ao invés de olhar para todos estes, vamos de maneira rápida e sintética olhar para os últimos momentos de Pedro com Jesus antes da sua crucificação. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, é chegada a minha hora, vou ser entregue na mão dos homens, serei preso, vou passar por todo opróbrio, vilipêndio, humilhação, e vou morrer, morte de cruz. Pedro diz: não, Senhor, não vou deixar o Senhor ser preso, não permitirei que coloque a mão sobre o Senhor, nem vou lhe deixar morrer. Não, Pedro, você não entendeu, eu preciso morrer, eu vim para cumprir esse propósito de Deus na minha vida. Não, não deixo. Não, Pedro, não. Jesus é obrigado a dizer para Pedro o que também nunca disse aos outros discípulos: para trás de mim, diabo. Logo a seguir, Jesus se utiliza do fato que Pedro é o líder e pede para que Pedro convoque os demais discípulos a fim de que estes vão para o horto do Getsemane. Chegando lá, Jesus desnuda a sua alma e pede a Pedro e aos demais: eu preciso que vocês orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus se retira destes, esperando que esses estejam intercedendo, orando, mostrando altruísmo, solidariedade para com ele. Jesus ora, mas a guerra espiritual, a batalha é tão densa, que Jesus se levanta a fim de ter um feedback, a fim de ter uma reciprocidade, a fim de encontrar lenitivo e refrigério nos discípulos. Mas quando este os encontra, eles estão babando, roncando, dormindo e não oram, principalmente Pedro. E este não era um sono normal, foi um sono espiritual, foi um ataque. Quando eles se levantam dali, Jesus é preso, juntamente com aquela escolta liderada por Judas. Pedro arranca da espada e corta a orelha de Malco. Eu creio que Pedro desejava matar Malco naquele momento, mas de duas uma: ou Pedro era ruim de pontaria, ou Malco tinha a unção do Matrix Revolution e só pegou a orelha. Mas quem foi que ensinou Pedro a agir assim com violência? Quem ensinou Pedro a agir assim com as obras da carne, não movido pelo fruto do Espírito? Quando é que Jesus o ensinou a se vingar, a tratar dessa forma? Quem é que estava por trás desse ataque? A partir dali, gente, Pedro começa a seguir Jesus à distância. À distância, à distância. Ele chega na casa de Caifás, ele olha para Jesus que está sendo humilhado, que está apanhando, sendo socado, esmurrado. Jesus olha para dentro dos olhos de Pedro. A criada se aproxima de Pedro diante da fogueira e pergunta: você é um deles? Você andou com ele? Você faz parte do grupo dele? Pedro não somente vai negar Jesus, como vai mentir 3 vezes. Eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem, nunca estive com ele. Quem é o pai da mentira? Que é que Pedro acabou de fazer? Pedro sabe o que é ataque. Quando Pedro diz: vocês estão sob ataque, Pedro não está usando essa linguagem ataque no sentido banalizado, como usamos hoje. Qualquer probleminha que acontece na vida do crente é ataque. Deu um problema na bateria do celular, é ataque. É o trânsito, é ataque do diabo. Eu não sei o que é ataque. Cheguei atrasado, é ataque. Perdi o horário, é ataque. Não! Pedro sabe o que é ataque. Pedro também não escreve à igreja dizendo: olha, vocês pastores estão sob ataque, vocês pregadores, vocês cantores, missionários. Não, Pedro diz: todos vocês estão sob ataque, do menor ao maior. Quem tem mais profundidade e intimidade com o Espírito, ou tem menos, pouco tempo de fé ou muito tempo de fé, todos vocês estão sob ataque. O que é que Pedro está dizendo? Que qualquer pessoa que um dia tenha aceitado Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente o diabo coloca um alvo nas suas costas e você passa a ser atacado. Mas para que essa igreja perseguida entendesse de fato o que era ataque, na correspondência profética que Pedro queria lhes ensinar, para que essa igreja pudesse absorver, agasalhar, assimilar, entender o que era uma batalha espiritual, o que era uma guerra, o que era uma transcendência entre os dois mundos, natural e o sobrenatural, para que essa igreja entendesse que aquele momento de ameaça de Coliseu, de Aerópago, de Arenas,
onde eles seriam dilacerados por animais ferozes, para que estes entendessem que aquilo ali não passava de um cenário, de um panorama natural, mas que havia algo muito mais denso, intenso e profundo que aquilo, para que a igreja entendesse de fato o que é uma guerra espiritual. Pedro vai se utilizar daquilo que eles conheciam bem. Pedro vai escrever essa carta em Roma, para a igreja perseguida, onde muitos destes morriam em Roma, feridos através desses animais, e Pedro usa um versículo para que eles decodificassem, detectassem, para que eles entendessem esse contexto espiritual. Pedro diz: o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Gente, há uma profundidade tremenda nesse versículo, da parte do Espírito Santo, sobre a vida de Pedro, que está tentando levar a igreja a entender a dimensão, a percepção, o que de fato está aqui. Pedro está usando esse versículo para que a igreja entendesse três coisas importantíssimas naquele momento. Com este versículo, Pedro está ensinando a igreja perseguida quem é que está lhes atacando. Pedro está lhes ensinando quais são as estratégias do ataque. Pedro está ensinando a igreja perseguida qual é a arma utilizada no ataque. A partir do momento que a igreja começa a entender quem é que ataca, quais são as estratégias do ataque e qual é a arma mecanizada, operacionalizada no ataque, a igreja teria uma pós-graduação, uma especialização em batalha espiritual, e nunca mais olhariam para um ataque de maneira pequena, minúscula. Eles iam entender de fato o que é uma batalha. Quantos entenderam? Digam amém. A primeira coisa que Pedro está explicando aqui para a igreja, revelando quem é que está atacando na cabeça da igreja. Quem estava lhes atacando era o Império Romano. Quem estava lhes atacando era o Império Romano através da ordem de César. Para a igreja, quem estava lhes atacando era o Império Romano através da ordem de César, usando Nero, o líder dessa ofensiva naquele momento. Então a igreja, sendo perseguida, dizia: o Império quer acabar com a gente, Roma quer acabar com a gente, Nero quer acabar com a gente. E Pedro diz: não! Quem está lhes atacando é o diabo. Usa pessoas? Sim. Usa ideologias? Sim. Usa sofismas? Sim. Usa partidos? Sim. Mas quem ataca é o diabo. Pedro está corroborando com as palavras poderosas de Paulo: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades da maldade. Primeira coisa que a igreja detectou: nossa luta é contra o diabo. Segundo, Pedro vai revelar à igreja quais eram as estratégias do ataque. Primeira estratégia que Pedro explicita aqui: o diabo, ele anda ao vosso derredor. O que significa dizer? Que o diabo sabe que precisa obrigatoriamente ter uma grande distância entre ele e o crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Primeira coisa que Pedro está ensinando: que o diabo está ao derredor, ou seja, está distante de você, está distante da sua casa, está distante da sua família, está distante do seu ministério, está distante dos seus sonhos, está distante dos seus... distante. Segundo, ao derredor significa dizer que existe um limite estabelecido por Deus e o diabo tem que obedecer. Capítulo 1 de Jó, Deus estabelece um limite. Capítulo 2 de Jó, Deus estabelece um limite e o diabo não avança. Significa dizer que se o diabo atravessar o limite estabelecido, vai ter que enfrentar a espada da justiça do Senhor. Está distante de você e tem que obedecer limite para se aproximar de você. Diga para alguém que está perto de você: para se aproximar da tua casa, ele tem que pedir permissão para Deus. Terceiro, ao derredor significa dizer que ele está ao derredor, ele está ao derredor de um redor.
Aqui está o crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Está distante. Não ultrapasse essa linha imaginária, invisível, espírito, não pode. Por quê? Porque ao redor desse crente existem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos com a espada de fogo desembaiada na mão, formando um muro de proteção. Deus deu ordem aos seus anjos para te guardar e proteger por todo o seu caminho. Os anjos do Senhor se acampam ao seu redor, ao redor daqueles que os temem. Não pode, porque tem anjos. Ok, eu preciso que você entenda bem. Anjos do Senhor acampam-se ao redor de quem teme a Deus, honra a Deus e obedece a Deus. Significa dizer que os anjos não nos protegem porque somos bonitinhos e simpáticos. Os anjos nos protegem porque honramos, obedecemos e tememos. E se aquele que se diz crente não honra, não teme, não obedece, não tem escolta de anjos nem aqui nem na China. Anjo só vai guardar quem honra, quem teme, quem se compromete. Outra coisa, os anjos não estão ao redor de nós, eles estão ao redor da aliança de Deus conosco. Por isso que o diabo está ao derredor, esperando que você quebre a aliança para ele entrar no teu campo vital de ação. Quantos entenderam? Digam amém. Pedro está revelando quem ataca. Primeira estratégia, que ele está ao derredor. Segunda estratégia do diabo, ele procura quem possa. Quem possa da palavra poder. Quando Deus e o diabo olham para mim e para você, Deus e o diabo está procurando esses dois quens. Qual é o quem que Deus procura? Quem o adora em espírito e em verdade. Deus procura. Qual é o quem que o diabo procura? Quem possa, quem lhe dá poder. O diabo está procurando quem lhe dá chancela, prerrogativa, vazão, oportunidade, legalidade, brecha. O diabo está ao derredor procurando quem lhe dê condições de ataque, quem lhe dê oportunidade de ataque, quem lhe dê vazão para atacar. Se der legalidade, ele ataca. Se não der legalidade, ele não ataca. Precisa ficar claro, o diabo só nos ataca se nós dermos poder para ele. Assista um documentário sobre um leão caçando, um leão atacando. Veja que o leão está sempre procurando quem não anda mais em bando, não anda em comunhão com o grupo. O leão está sempre procurando a presa que anda distante, solitária, auto-independente. O leão está sempre procurando aquela presa que não obedece à visão do líder. Não, essa fica, ele está procurando. Ele está procurando aquela presa desnutrida, raquítica, enferma, doente, que vive de chororô, de mimimi. Não pegou na minha mão, não me viu, não, essa raiz de amargura, ressentimento. Isso dá legalidade, isso dá poder para o diabo atacar. Quem ataca? Primeira estratégia, ao derredor. Segunda estratégia, procura quem possa. Terceira estratégia, ele quer tragar. A estratégia dele é arrebentar. A palavra mais forte no grego para exemplificar extermínio é tragar. Ele quer te possuir, ele quer controlar, ele quer acabar com você, todas as áreas da sua vida. Até aqui, Pedro não está revelando nada de profundo, nada de espetacular para a igreja perseguida. Até aqui. Mas existe uma frase que Pedro menciona nesse versículo que até agora eu não lhe citei. Eu disse que o diabo, o vosso adversário, está ao nosso derredor. Eu disse que ele procura quem possa tragar, mas eu não mencionei esta palavra. Ele ruge como leão. E é isso que o Espírito Santo me levou a pensar. Por que o diabo ruge como leão? Eu fui tentar pesquisar e estudar por que o leão ruge. Ora, o leão ruge por qualquer coisa.
A primeira, ele ruge porque é leão. Muito profundo, né, gente? Leão ruge porque é leão, isso é forte, vamos lá. Ele ruge por qualquer coisa. O rugido dele pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. Agora, de forma específica e profética, por que Pedro está mencionando que o leão ruge? Pedro está tentando me levar você a entender, levar a igreja perseguida a entender que o diabo, quando ruge, ele quer intimidar a presa. Quando ele ruge para intimidar. O rugido do leão antes do ataque é uma ameaça. Eu vou acabar com você. Vou destruir você. Vou destruir seu ministério. Vou destruir seu casamento. Vou destruir sua alegria, sua felicidade, sua paz. Vou destruir seu relacionamento, sua vida financeira. Vou destruir sua vida emocional. Vou destruir. Ele tenta intimidar. Não existe um terrorista tão eficaz quanto o diabo. Soldados do Estado Islâmico, do Boko Haram, da Al-Qaeda, das Farc, do IRA, Hamas, nenhum desses terroristas se aproximam do diabo como terrorista. Qual é o maior anelo, desejo de um terrorista? Todo terrorista, mais do que matar a vítima, ele quer levar a vítima a morrer de medo antes de morrer. Por isso que os terroristas colocam capuzes nas vítimas, amarram as mãos, os pés, colocam os capuzes. Perceba que o terrorista está aqui, a vítima está ali encapuzada, ela não vê nada, não ouve nada, ela está no escuro, ela só tem uma companhia com ela, sua imaginação. O terrorista não está matando, o terrorista não está cortando, o terrorista não está ferindo, mas a pessoa por si só está criando um cenário imaginário. O que vai acontecer comigo? O que ele vai fazer agora? Será que vai matar? Vai ser água? Vai torturar? Aquele capuz cria um cenário onde a pessoa, sem que o terrorista encoste um dedo nela, ela está se automutilando, ela está se implodindo, ela está se matando, ela está se arrebentando. Isso faz com que ataque cardíaco apareça. Medo, claustrofobia e outras fobias, sudorese, inquietação, preocupação exagerada. Não está acontecendo nada, mas existe um cenário sendo construído por você. Vou melhorar. Pedro está dizendo: o diabo no ataque não é silencioso. Pedro está dizendo: o diabo para te atacar não vai no pianinho. O diabo é barulhento. Então ninguém pode dizer: o diabo me pegou de surpresa. Não, o diabo não pega ninguém de surpresa. Ele levou um tempo conversando com Eva. Ele rugiu para Jesus no deserto. Usou o mensageiro de Jezabel para rugir para Elias. Ele faz barulho. Vou te pegar, vou fazer. Ele faz barulho. Segure. O que é que o diabo vê quando olha para um crente? A primeira coisa que o diabo vê é o compromisso da Trindade em proteger o crente. O diabo, quando olha para o crente, ele vê o Deus Pai guardando o crente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O diabo, quando olha para nós à distância, ele vê o Deus Filho nos guardando. Ele é o mais valente que amarra o valente, expulsa o valente e traz milagre para casa, como vai trazer para a sua essa noite, em nome de Jesus. Quando ele olha para nós, ele vê o Espírito, Deus, Espírito Santo habitando em nós. E vindo o inimigo, o Espírito de Deus, como correntes de águas, arvorará contra ele a sua bandeira. Então o diabo vê o Deus Pai guardando. Uau! O Deus Filho guardando. O Deus Espírito Santo guardando. E tem milhares e milhares e milhares de anjos protegendo. Então o diabo, ele sabe que não pode te tocar.
não pode te arranhar, não pode, não. Então ele vai se contentar em... Por que ele vai rugir? Porque ele sabe que o rugido dele pode atingir a sua mente. Ele sabe que o rugido dele pode atingir o seu emocional. Ele sabe que o rugido dele pode atingir o seu psicológico. Ele sabe que tem Deus guardando, tem o Filho guardando, tem o Espírito Santo guardando, tem anjos protegendo você. Ele sabe de tudo isso, mas ele também sabe que se ele rugir e nós abraçarmos o rugido, agasalharmos o rugido, se a gente crê na ameaça dele, vou te matar, vou te destruir, você vai morrer com a doença que morreu teu pai, não vai prosperar, não vai crescer, nunca vai sair do lugar, não vai ser nada, você é um fracassado, um frustrado, arrebentado, não tem esperança para você. Ele sabe que se você abraçar o rugido, por mais que você tenha Deus guardando, por mais que você tenha o Filho, o Espírito Santo e anjos, ele sabe que se você abraçar o rugido, sem que nada esteja acontecendo com você, você vai dando cores, sons, processo imaginário ao rugido, e você vai acreditando como é que ele vai matar, como é que ele vai destruir, como é que ele vai fazer. Você se esquece do hoje e se projeta para amanhã. Amanhã eu vou falir, amanhã não vou pagar aquela conta, amanhã não vou resolver aquele problema, amanhã não vou sair. Você se projeta para amanhã. Pastor, o senhor disse quem ataca, o senhor está revelando quais estratégias. Qual é o nome dessa arma que o diabo usa para atacar-nos? Ansiedade. Não estamos pregando sobre uma conferência íntimos do Espírito Santo? Se existe uma coisa que vai obstruir, obstacular a tua intimidade com o Espírito Santo, é a ansiedade. Quando ele ruge, ele quer que a ansiedade domine você, controle você, possua você. O que é ansiedade? Não é se preocupar com o que passou. Ansiedade é se preocupar exageradamente com o que pode ou não acontecer. Escute, porque a mensagem a partir de agora fica profética. É por isso que Jesus não negocia sobre a ansiedade na sua vida. É por isso que Jesus vem num contexto de: não fiqueis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, não se preocupem com isso, não vivam ansiosos assim. É Jesus dizendo: não andeis ansiosos por nada. Por que é que eu não vou ficar ansioso por nada? Porque se Jesus é tudo, o resto é nada. Paulo vem numa mesma pegada, no mesmo calibre profético, e Paulo diz: e não andeis ansiosos por coisa. Paulo chama a ansiedade de coisa. Paulo está falando sobre morte, espada, miséria, nudez, fome. Tudo isso para Jesus é coisa. Mas buscai em primeiro lugar o reino, e as demais coisas. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo diz: mas buscai as coisas que são de cima e não as de baixo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Sobre qualquer dessas coisas. Ansiedade. Você entra no Uber, no táxi, no ônibus, no trem, avião, navio, barco, e sempre tem alguém pilotando, conduzindo, dirigindo. Perceba que você, quando entra em um desses transportes, você chega a dormir, você chega a ficar tranquilo, porque você sabe que o condutor, que o motorista, que o piloto, que o navegador vai te levar onde você quer. Interessante. Você está colocando a tua mão sobre a vida de um homem imperfeito, falho. Você não sabe, com todo respeito, quem está dirigindo o táxi, quem está dirigindo o Uber. Você não sabe. Lembra daquele avião que todos dizem que o cara se suicidou? Se o piloto está com problema, mas você acredita que vai entrar ali e ele vai te levar para onde você quer, você não duvida do homem.
não duvida do piloto. Por que você duvida de Deus? Fica com ansiedade, será que ele vai levar? Será que ele vai conduzir? Meu Deus, se você consegue acreditar no homem, então aprenda a descansar em Deus. Eu preciso que você me dê um pouquinho mais de atenção do que você já, para você seguir comigo essa linha de raciocínio. Há um conceito na física que diz: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. 2 corpos não podem, ou é um ou é outro. Escute bem isso. Ou a ansiedade domina você, ou o evangelho domina você. Evangelho e ansiedade não andam juntos. Eu vou repetir: onde tem ansiedade, não pode existir o evangelho. E onde existe o evangelho, não pode existir ansiedade. O evangelho vem para destruir a ansiedade, a ansiedade vem para anular o evangelho. Pergunta para quem está perto de você: quem está controlando a sua vida? Evangelho ou ansiedade? Vamos lá, vamos um pouquinho mais para o campo profético, mais forte agora. Segura aí. Eu vou substituir essas 2 palavras, evangelho e ansiedade, por palavras que têm tudo a ver com cada uma delas. A palavra evangelho eu vou substituir pela palavra prosperidade. Repitam: prosperidade. É impossível você não ver que prosperidade e evangelho é a mesma coisa. Evangelho e prosperidade, prosperidade e evangelho é a mesma coisa. Então, a partir de alguns minutos, esqueça a palavra evangelho e veja aqui prosperidade. A palavra aqui, ansiedade, eu vou trocar pela palavra riqueza. Riqueza, repitam: riqueza. Não tem como você não perceber que onde está a riqueza está a ansiedade. Não tem como. Quem tem ou quem quer ter, não tem como. Então, prosperidade e ansiedade. Eu fico triste em ver muitas pessoas nas redes sociais que não frequentam, nunca frequentaram uma escola bíblica dominical, não enfrentam um culto de ensino, não enfrentam um estudo bíblico e vão para as redes sociais se achando os teólogos e descendo a marreta na teologia da prosperidade, achando que sabe o que é que está falando. Ele bate na teologia da prosperidade achando que está falando de riqueza, quando prosperidade e riqueza não tem nada a ver uma com a outra. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. A Bíblia não é um manual prático de riqueza. A Bíblia é um manual prático de prosperidade. Começa com Adão e Eva no paraíso e termina com a Nova Jerusalém. É um manual prático de prosperidade. As promessas de Deus não tem a ver com riqueza, tem a ver com prosperidade. Prosperidade, riqueza. Para você poder entender o que é prosperidade, olha o que Jesus disse na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Jesus está nos ensinando a orar assim: Pai, manda para a terra o que tem no céu, porque o que tem no céu não tem na terra, o que não tem na terra tem no céu. Então manda do céu para a terra o que tem no céu. Manda para a terra o que tem no céu. Então o que é a prosperidade? É tudo aquilo que vem do céu. Repita comigo: prosperidade é tudo aquilo que vem do céu. Se eu te perguntar de onde vem a prosperidade, você responde. E se eu te perguntar o que é que vem do céu, você responde. Prosperidade vem do céu. E riqueza vem da terra. Riqueza vem da terra. Por isso que a traça e a ferrugem consomem a riqueza, mas não a prosperidade vem do céu. Riqueza vem da terra. Pastor, o que é que do céu vem para a minha vida como prosperidade? O que é o evangelho do céu? O que é o reino dos céus? O que é essa prosperidade que o evangelho do reino dos céus traz para a terra? Dos céus vem paz, alegria, amor, esperança e fé. Se alguém te perguntar o que é prosperidade, diga paz, alegria,
fé, esperança e amor. Vem, Senhor, manda para a terra paz que não tem. A ONU não consegue ter, o Pentágono não consegue ter. Manda a paz que excede todo entendimento e que o mundo não pode dar. Manda a alegria, porque diz Lucas capítulo 15 nas parábolas que existe alegria nos céus. Manda a alegria para a terra, porque na terra não tem alegria. Manda a fé, porque é o Senhor que brota e faz existir para a terra, porque na terra não tem fé. Manda a esperança, manda para a terra. O que é que a terra me dá como riqueza? Ouro, prata, bronze, joias preciosas, status, pompa, proeminência, destaque, visibilidade, essas coisas. Você realmente quer comparar prosperidade com riqueza? Você realmente acha que riqueza é maior que prosperidade? Escute, eu não estou nem aí se você acredita ou não no que diz Apocalipse. Eu acredito que aquilo que está escrito na Bíblia é literal. Não importa se você crê ou não crê, eu creio assim. Se a Bíblia diz que eu vou andar em ruas de ouro e cristal, eu vou andar. Se a Bíblia diz que os muros são de jaspe e pedras preciosas, eu acredito. E você quer comparar o que é riqueza com prosperidade? Prosperidade é tão maior que riqueza, que aquilo que os homens se matam para ter na terra, no céu você vai pisar em ruas de ouro e cristal. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, eu sinto que tem pessoas aqui desejando prosperidade, paz, alegria, fé, esperança e amor, eu sinto. É possível ser rico e viver ansioso. Agora é impossível ser próspero e viver ansioso. Quem tem fé não vive ansioso. Quem tem paz não vive ansioso. Quem tem alegria dos céus não vive ansioso. Quem tem esperança da glória não vive ansioso. Quem tem o amor do Pai não vive só quem acredita, levante a mão para a gente terminar. Pedro diz: sede todos humildes uns para com os outros, revesti-vos todos de humildade. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte e lança sobre ele toda a ansiedade. Calma aí. Porque Pedro vai orientar a igreja perseguida a fim de vencer aquele momento, repetindo 4 vezes a mesma palavra: sede todos humildes, revesti-vos de humildade. Deus dá graça ao humilde e humilhai-vos. Pastor, vê se eu estou entendendo direito. Pedro está dizendo para a igreja perseguida que só tinha uma forma de vencer aquele momento, que era sendo humilde. Isso. Mas pastor, eles precisavam de uma palavra motivacional, de autoestima, estavam sendo perseguidos, iam morrer, e Pedro vai consolar dizendo: seja humilde. Por quê? Preste atenção aqui agora. Analisa comigo. Se Pedro está dizendo: se eu for humilde, revestido de humildade, Deus vai me dar graça porque eu sou humilde, e eu vou me humilhar debaixo da mão. E Pedro diz: lança sobre ele a ansiedade. Pedro está dizendo o seguinte: só tem uma forma de vencer a ansiedade: sendo humilde. Não, vê se eu entendi, pastor. O antídoto para a ansiedade é ser humilde. Jesus pediu para a gente aprender a ser o que com ele? Manso e humilde. Não, calma aí, pastor. Vê se o irmão está me... Vê se eu entendi. O irmão está dizendo que se eu for humilde, a ansiedade não domina a minha vida. Isso. E se eu não for humilde, eu sou orgulhoso. E se eu for orgulhoso, eu vou gerar ansiedade. Calma. A ansiedade nasce do meu orgulho, pastor. Isso.
Então os crentes estão sendo perseguidos, vão quase morrer. E Pedro está dizendo: se vocês são ansiosos, é porque são orgulhosos. Isso. Não, pastor, eu aprendi que quando Deus olha para um orgulhoso, lembra do diabo. Vai aprender outra: quando Deus olha para o ansioso, também lembra do diabo. Lúcifer, com orgulho, diz: eu subirei, eu estarei. Com a ansiedade, arregimentou uma terça parte dos anjos para tomar o trono. O que é que ele fez com Eva? Incitou ao orgulho: se comer desse fruto proibido, será como Deus. Orgulho, será como Deus. Ansiedade, e vendo que era boa aos olhos e agradável, comeu. Segura. Todo orgulhoso é ansioso e todo ansioso é orgulhoso. Pastor, eu não sou orgulhoso não. Verdade, há um ditado que diz que orgulho é como mau hálito: quem tem não sabe que tem. Qual o DNA do orgulhoso? DNA do orgulhoso: eu faço, eu tenho, eu sou, eu posso. Qual é o DNA do ansioso? Eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou apavorado, eu estou tenso, eu estou nervoso, eu estou em dúvida. O eu do orgulhoso é o eu do ansioso. Pastor, tem que me provar pela Bíblia. Ok, Elias foge. Já estou terminando. Elias foge e diz: Deus, só eu fiquei. Eu sou extremo zeloso. Orgulho. Cadê a ansiedade? Já basta, toma minha vida. Quer mesmo? Quer saber mais? O próprio Pedro, que está escrevendo, está vestindo a carapuça. Pedro disse: chefia, pode entrar, usa o travesseiro e deita no barco, porque o senhor está com o brother aqui. O brother aqui vai sair daqui e chegar do outro lado. Deita aí. Aqui está o comandante, aqui está o marinheiro. Eu entendo esse negócio. Veio a tempestade. Olha o tempo que Pedro levou por causa do seu orgulho para depender de Jesus, para chamar Jesus, para convocar Jesus. Teve que não ter mais força diante de tanto orgulho. Bateu a ansiedade. O senhor não se importa que a gente vai morrer? Já tem orgulho, tem ansiedade. Ou você aprende com Jesus a ser humilde e paciente, ou aprende com o orgulhoso a ser, com o diabo a ser orgulhoso e ansioso. Pergunta para alguém perto de você: é ansioso? Termino. Pastor, como vencer a ansiedade? Como vencer o diabo? Eu sei que é ele que ataca, eu sei quais são as estratégias, eu sei qual é a arma. Dr. Joelson, os médicos dizem hoje, os entendidos na área da saúde, que o mal desse século é a ansiedade. E a Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo. O Deus desse século estabeleceu a ansiedade como o maior mal do século. Tem muita gente dentro da igreja sendo dominada pela ansiedade. E se a ansiedade te domina, o evangelho não prevalece em você. Então Pedro termina dizendo o seguinte: se vocês quiserem vencer o diabo, vencer a ansiedade, só tem uma forma: se humilhem. Não tentem ser Deus, não tentem responder às próprias orações. Querem vencer esse ataque, essa arma terrível que é a ansiedade? Só tem uma coisa: aprenda com o meu mestre, que tomou água, bacia, toalha, se ajoelhou, se humilhou e lavou os nossos pés. Vistam-se, revistam do avental da humildade que Jesus, se revistam de humildade. Pedro está dizendo: eu fiz isso, eu andei sobre as águas, achando que era o bonzão, que tinha mais fé do que aqueles que ficaram no barco, mas o orgulho me levou à ansiedade, eu afundei, mas quando eu afundei, eu me humilhei. Jesus, quer vencer esse momento difícil que você está enfrentando? Não tente lutar sozinho, entrega isso para Deus, se renda.
Você só vence o diabo quando se humilha diante de Deus. Se renda, não tenta resolver por si só. Está na hora de clamar, de chorar, entregar, de se render. Diga: Deus, Deus, me ajuda. Eu não consigo, eu não sei. Me ajuda. Quando a gente se humilha, Pedro diz que a poderosa mão de Deus vem sobre nós. Receba esta palavra: quando a mão de Deus vem sobre você, você recebe força e autoridade para resistir o diabo. Não é tempo, eu estou liberando uma palavra profética aqui. Não é tempo de fugir, é tempo de resistir. Lá atrás Pedro fugiu, mas agora Pedro está dizendo: não é o diabo que é terrorista, mas se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, você é o terrorista de Deus, e quem vai fugir é o diabo. Se a mão de Deus estiver sobre você, se a mão de Deus, imbatível, indestrutível, invencível, estiver sobre você, quem tem que correr é Ele. Imagine a mão de Deus sobre você. Deus olhando para o diabo dizendo: vem tocar aqui, vem tocar aqui. Pedro termina com a doxologia, última instrução que recebe do Espírito. Ele termina como começa, porque tão importante como começar bem é terminar bem. Então, esse Pedro, que estava para morrer no dia da Páscoa, por ordem de Herodes, que já tinha matado Tiago, decapitado, que dorme entre os soldados, esse Pedro tem moral para dizer: sabe como eu conheci Jesus? Eu passei a noite toda com orgulho e ansiedade pescando e não pesquei nada. Mas no outro dia, bem cedo, ele só disse para mim: lança, lança, só lança, lança. Mas eu estou com medo, eu estou aflito, eu estou humilhado, eu estou envergonhado, eu estou com trauma, eu não sei o que fazer, não tem saída. Só lança, só lança. Pedro vai terminar antes de morrer. Quer vencer o diabo e a ansiedade? Lança a ansiedade, lança o medo, lança a dúvida, e haverá vitória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.